Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e os seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para a peleja, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Deixa aberto aí, não feche, feche somente os seus olhos para mais uma oração. Querido Deus, eu peço ao Senhor que nos agracia. Eu tenho certeza que enquanto eu falava sobre a oração para a congregação, ela ficou entusiasmada, interessada em conhecer mais do Senhor, da Tua glória, da Tua face, experimentar aquilo que os santos do passado tanto experimentavam, como Moisés, Abraão, Isaías, Elias, Davi, Paulo, Tiago, João. Não podemos passar nossa geração secos, falidos, trôpegos, motivos de chacota para esse mundo, ridículos, patéticos. Deus tem misericórdia, somos a igreja militante, a igreja de Cristo, redimida, a embaixadora de Cristo, e queremos, Deus, manifestar, representar esse Deus à altura. Queremos ter esse brasão no peito e mostrar para todos quem é o Senhor, o que o Senhor fez na cruz, e a sua glória e o seu poder. Então aviva-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, nos chama para uma vida intensa, ó poderoso de Jacó. Elias já foi, Moisés já foi, todos esses nomes que eu citei estão mortos. Agora é a nossa época, o nosso tempo. Nos envia o seu poder, no nome de Jesus eu te peço, amém. Estamos indo para o fim do livro, estamos indo para o fim do livro, que trata do fim dos tempos, estamos caminhando para o fim do fim. O fim do mundo será marcado pelo retorno glorioso de Cristo à terra. O fim do mundo será marcado pela segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda não será secreta, será estrondosa, será gloriosa, será um espetáculo. Não será como muitos dispensacionalistas dizem, secreta e iminente. Não. Todo olho verá, como Jesus profetizou. Isso está em Mateus 24,
do verso 29 ao 31, eu vou ler, Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Assim se dará a segunda vinda de Jesus, estrondosa, gloriosa, um espetáculo. Essa é a penúltima sessão, a sexta sessão das 7 que o livro é dividido. Nessa penúltima sessão, ocorre a queda dos inimigos de Cristo. Se você notar, João apresenta Satanás primeiro. O primeiro inimigo a ser apresentado é Satanás. Isso está no capítulo 12 de Apocalipse. Depois, João apresenta a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Esse é os outros inimigos do Cordeiro. Isso está no capítulo 13. E por último, João apresenta a grande meretriz. Isso está no capítulo 17. Entretanto, numa ordem inversa, a prostituta, na forma da Babilônia, é a primeira a cair, a ser destruída. Está no capítulo 18. Depois é a vez da besta e o falso profeta caírem. Está no capítulo 19. E assim por diante, até chegar no chefão, no último inimigo de Cristo. Na última mensagem vimos a celebração celeste, um culto angelical, um culto celestial. E ele ocorre por dois motivos. Primeiro, pelo funeral da Babilônia, por sua queda, sua ruína, que já aconteceu. E segundo, essa celebração celeste ocorre por causa do casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E hoje nós encerraremos o capítulo 19, e encerraremos a penúltima sessão do Apocalipse. E hoje trataremos da segunda vinda de Cristo. Esse é o tema da minha mensagem, a segunda vinda de Cristo. E nesse capítulo, a segunda metade, Apocalipse 19, do 11 ao 21, caem mais dois inimigos de Cristo. A besta que veio do mar e a besta que veio da terra, conhecido também como falso profeta. Nós vamos agora ao texto, e ele começa mostrando um cavaleiro. Vamos ver então, dar início ao texto, o verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Preste atenção, não vamos perder o aspecto deste culto transcendente, temeroso. Não vamos perder o que poucas vezes nós temos no mundo como hoje, a presença viva de Cristo em nossos cultos, temê-lo como é digno, fazer com que esses textos saltem do papel e preguem no nosso coração, e se cravem no nosso coração, e assim nos transformem. Presta atenção, João tem outra visão. Novamente ele olha para o céu, e ele percebe agora que o céu está aberto. Se você notar, quando as visões de Apocalipse começam, lá no capítulo 4, por exemplo, João vê apenas uma porta aberta para o céu. E ele é chamado a entrar por essa porta. Aqui não. Aqui João não está vendo uma porta. Mas todo o céu agora está aberto. Todo o céu foi escancarado. João com isso quer dizer que todo olho verá o advento da segunda vinda. Os céus se abrirão do ocidente ao oriente, para que todo mundo veja. E João vê um cavalo branco. João vê um cavalo branco.
E esse cavalo foi montado por um cavaleiro. Quem é esse cavaleiro? É Cristo. Dessa vez, queridos irmãos, o céu está aberto, não para João entrar, mas o céu está aberto para que Cristo e os seus exércitos agora saiam, agora venham até a terra. O Senhor Jesus aparece agora não mais como noivo, não mais como o cordeiro, ele aparece agora como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A figura agora é gloriosa, ele vem como um guerreiro, ele vem como um valente. E por que ele está na figura de um cavaleiro? Bom, você deve se lembrar que o Apocalipse foi escrito, em primeira instância, ele foi escrito para os crentes do primeiro século. Então muitas coisas e muitas linguagens foram feitas para que aqueles crentes do primeiro século entendessem. A figura de um cavaleiro, João usa por quê? Porque nas batalhas do primeiro século, o general vitorioso voltava da guerra montado em um cavalo branco de guerra, e ele desfilava pelas ruas de Roma, mostrando a sua vitória. A primeira vinda de Cristo aconteceu com Cristo vindo à terra humilde, pobre, vindo à terra em fraqueza, montado sobre um jumento. Agora na segunda vinda não, Cristo vem como um vencedor, Cristo vem com olhos como chamas de fogo, Cristo vem com cabelo branco como da neve, com o rosto como o sol do meio-dia, com pés de latão, de bronze polido, ele está vestido de ouro fino de ufaz, ele vem com glória. Ele vem como um vencedor em seu cavalo branco. O que é isso? O cavalo branco é símbolo de guerra, símbolo de vitória. Ele vem para pelejar, ele vem para se vingar dos seus inimigos, ele vem para destruir os seus inimigos. Por isso o texto diz, ele julga e peleja com justiça, verso 11, ele julga e peleja com justiça. Cristo vem agora para se vingar dos seus inimigos. Ele vem julgar e punir com justiça todo o mal. Agora vamos ver, então João vê um cavaleiro, agora vamos ver os nomes desse cavaleiro. O verso 1 diz, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esses são os nomes desse cavaleiro. Que nomes são esses? São nomes, são títulos para contrastar com o anticristo, para fazer um contraste. O anticristo é a personificação da injustiça, a personificação do mal, a personificação da mentira e da infidelidade. Cristo é a personificação da fidelidade e da verdade. Cristo é fiel ao seu Pai, Cristo é fiel às Escrituras, Cristo é fiel às promessas que fez sobre a sua segunda vinda, e agora Ele mostra a sua fidelidade ao seu povo, retornando de forma gloriosa. E Cristo é verdadeiro porque personifica a verdade, contrastando com Satanás, o pai da mentira. Ele vem para aniquilar agora toda mentira. Ele vem para destruir agora toda injustiça. Agora vamos ver as características do cavaleiro. Quais são os traços desse cavaleiro? Veja o verso 12. Seus olhos estão como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Veja as características. Primeira, seus olhos são como chamas de fogo. Aquele que está montado no cavalo, tem olhos tão brilhantes, tão distintos, que eles são como duas bolas de fogo. O que são isso? O que quer dizer isso? São olhos que a tudo perscrutam, olhos que a tudo veem, olhos que a tudo sondam. Ele está vindo para peleja e para julgar, ok?
Olhos como chamas de fogo significam que do seu julgamento ninguém pode esconder, que ninguém pode se safar, que ninguém pode escapar. Ele conhece todos, sonda todos, perscruta tudo, vê tudo. Esses olhos como chamas de fogo mostram que ele julgará todos os desígnios do coração humano, todos os segredos. É o único capaz de julgar foro íntimo, e nada escapa dos seus olhos. Esses olhos de fogo também falam da sua ira. Olhos de fúria são olhos que sondam com a finalidade de julgar. Qual outra característica? Primeiro, os seus olhos como chamas de fogo. Segunda, na sua cabeça, está tudo no verso 12, na sua cabeça há muitos diademas. Aqui o cavaleiro se apresenta como um conquistador. Diademas são coroas. Ele tem várias coroas, e estas coroas eram recebidas, eram conquistadas por meio de sucessivas vitórias em batalhas travadas. Esses diademas são coroas recebidas por vitórias, são as conquistas de Cristo. Ele é vitorioso, ele é o Deus da história e ele não conhece derrota. Não há oponente à sua altura, não há quem o faça tremer. Como ele disse para Moisés: uma vez a minha mão tendo sido estendida, quem a fará voltar para trás? Essas diademas, essas coroas também indicam a sua realeza, mostrando a supremacia daquele que está sentado no cavalo, está mostrando a soberania de Cristo em todo o universo. Ele é o Rei dos Reis, é Ele quem manda. Agora o texto também diz, no verso também 12, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui aponta para a distinção desse cavaleiro. Esse cavaleiro não é como um de nós, ele não é uma criatura. Aqui é para falar da divindade do Cordeiro, ele é divino. Quando diz que tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo, está dizendo que esse cavaleiro é insondável, que o seu ser é inescrutável. Ele tem muitos nomes, nomes que já foram revelados. Ele tem muitas coisas que nós conhecemos. Entretanto, a profundidade do seu ser, nenhuma mente humana pode alcançar, nenhuma mente humana pode compreender. Ele é divino, ele é Deus. Essa é a ideia. O que mais? No verso 13 está escrito: e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Essa é outra característica. O Verbo de Deus. Esse cavaleiro é o Logos de João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É aquele que é eterno, é o princípio de todas as coisas. Ser o Verbo de Deus significa que Cristo é a suprema revelação do Pai ao homem. Esse cavaleiro vem em nome de Deus, ele vem em nome de Deus, ele vem no poder de Deus, e ele vem como próprio Deus. Próprio Deus. Outra vez aponta para a sua divindade. Profundidade do seu ser, da sua sabedoria, nenhuma mente pode compreender. É o que Paulo escreveu quando ele estava discorrendo de Romanos 9, 10, 11.
Paulo entrou em um perímetro, em uma zona tão profunda do conhecimento de Deus, que Paulo parou e escreveu um cântico. Ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele possa retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo terminou assim. Ele é o verbo de Deus. Vem em nome de Deus, vem no poder de Deus, vem como o próprio Deus. Quinta característica, ele está vestido com um manto tinto de sangue. O que é manto tinto? Ou um manto salpicado de sangue, um manto respingado, tem gotas, respingo, sujo de sangue. As vestes desse cavaleiro chamam a atenção. Elas estão sujas, manchadas de sangue. Mas que sangue é esse? Esse sangue que manchou a roupa não parece ser o dele. Não é o sangue da cruz. Não é o sangue da crucificação. É o sangue de outros que espirra nas vestes dele. Como é isso? Vamos ver o verso 15 e você vai entender. Veja o verso 15. Sai da sua boca a espada afiada para ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Cristo aqui vem para executar o seu juízo. E ele pisa no lagar, e ao pisar no lagar, as suas vestes são manchadas com o sangue daqueles em quem ele pisa. O lagar. O lagar fala do julgamento, as uvas são os homens. E ao pisar, executar o seu juízo sobre os homens, enquanto ele pisa, gotas de sangue são aspergidas, espirros de sangue mancham as suas vestes. Presta atenção, dessa vez, ele não virá para morrer, Ivan, ele vai vir para matar. Esse sangue não é da sua morte, esse sangue é daqueles a quem ele mata. Pisar as uvas do lagar é uma imagem do Antigo Testamento. Deus, na sua ira contra o pecado, pisava as uvas da ira. Isso se refere à sua vingança. Isso está em Isaías 62, verso 2 e 3. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas do lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. O Cordeiro não virá para salvar na sua segunda vinda, ele virá para condenar. Ele não virá para morrer, ele virá para matar. E o texto diz que ele vem com uma espada afiada, mas a espada não está na bainha, não está na cintura, a espada sai da sua boca, é o que está no verso 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É a sua palavra, o poder da sua palavra, e com ela ele ferirá as nações. Olha que extraordinário, foi pela palavra de Deus que Deus criou o mundo, e agora, pela palavra de Deus, Deus julgará o mundo. A mesma palavra que cria, é a mesma palavra que julga, a mesma palavra que salva, é a palavra que condena. Isaías 11:4,
mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Jesus vem para julgar e esmagar as nações. Agora vamos ver os títulos desse cavaleiro. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, João descreve a sua absoluta soberania. Esse termo aqui no grego, Rei dos Reis, são substantivos superlativos que dão ideia que ele é o maior rei e o maior senhor, o maior que já existiu. Nunca haverá outro antes, nem outro depois, nem outro senhor como ele. Jesus Cristo é o mais alto, soberano, exaltado, que reina com majestade, poder e autoridade. É Jesus Cristo. João quer o que com isso, com essa visão? João, com isso, quer mostrar agora quem manda nesse mundo. Quem manda nesse mundo não é a besta que sai do mar, nem a besta que sai da terra, nem tampouco a meretriz, muito menos o dragão. Quem reina nesse mundo é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mostrar sua absoluta soberania. É o maior dos reis, é o maior dos senhores. Tá, o que quer dizer escrito no manto e na coxa? A quantidade de gente que fala que Jesus tem tatuagem. Jesus vai voltar tatuado, porque tem escrito na coxa, ainda tatuou na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Primeiro, o Apocalipse é simbólico, não é literal, é tudo símbolos. Isso é ridículo, achar que Jesus tem tatuagem. São símbolos. Coxa é para mostrar poder, e o manto, realeza. Estava escrito no manto que cobria a coxa, não estava nem escrito na coxa. Estava escrito no manto que cobria a coxa. Mas são símbolos para mostrar poder. Tem na sua coxa ou tem no seu manto escrito Rei dos Reis, mostra seu poder, sua realeza, sua soberania. Esse cavaleiro, uma coisa extraordinária. Agora, esse cavaleiro não está sozinho. Ele não volta sozinho. Verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. João vê, ele nota que Cristo não está sozinho, mas que ele vai à frente com o seu cavalo, e que atrás dele vem uma cavalaria descomunal, exércitos de cavalos com cavaleiros, homens, mulheres, gente montado. Exércitos dos céus montados em cavalos brancos vêm junto com Cristo quando os céus se abrem. Quem são esses que voltam com ele? É um exército que não pode se contar. É uma cavalaria jamais vista. Aqui nós temos duas classes fazendo parte desse exército. Primeiro, são os anjos. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, Jesus aparece como Jeová El Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é chamado no Antigo Testamento do Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses? Os exércitos de anjos, as miríades e miríades de anjos. Pedro, quando corta a orelha de Malco no jardim Getsêmani, é repreendido por Jesus em Mateus 26, 53. Pedro embainha a espada. Acaso pensas
que não posso rogar a meu Pai? E Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Ele é o Senhor dos exércitos angelicais. João está vendo então miríades e miríades de anjos que descem montados em cavalos brancos com ele. Segundo, quem mais faz parte desse exército? São os remidos, pois estão vestidos de vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É a igreja que agora já está na glória, que volta com ele, que desce com ele. É um exército repleto de anjos e remidos de todos os séculos, todos juntos em cavalos brancos, sendo dirigidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias 14:5 diz: então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Claro que isso tudo aqui é símbolo. Jesus não vai vir montado num cavalo. É porque cavalo é o que tinha de melhor no primeiro século. Hoje talvez voltaria numa nave espacial. A ideia é para mostrar poder, supremacia. Imagina que Jesus vai montar em cavalo, gente. Tem gente que pensa que vem com cavalo. E nós com cavalo. Mas cavalo vai andar no céu. Símbolo de poder, vitória, conquista. Você pegar na Primeira Guerra Mundial, o que os exércitos da Primeira Guerra tinham de mais forte era a cavalaria. Isso agora, 100 anos atrás, 1918. A cavalaria. Então é para mostrar imponência, vitória, poder. Essa é a ideia. Então presta atenção, tanto os anjos quanto os santos acompanharão Jesus no seu retorno. Notem que todos os que voltam também estão montados em cavalos brancos, são símbolos da vitória na batalha final. E por que ele está mostrando os santos? O Senhor dividirá essa vitória com a igreja, com o seu povo. Agora João faz uma pausa. Está voltando, mostrando o céu aberto, Cristo descendo, a vitória dele, os remidos. Ele faz uma pausa para mostrar um almoço. Um almoço? Um banquete. Uma ceia. A segunda grande ceia. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Presta atenção. A visão do Cristo guerreiro, de repente, para e dá lugar a essa outra visão. João vê agora um anjo enorme parado diante do sol. Ele brada, ele dá um grito estrondoso que todo o universo ouve. E parece que o brado desse anjo é uma espécie de convocação. Ele está convocando alguém para algo. Se você notar, a noiva de Cristo, nos versículos iniciais, do 1 ao 10, do 19, a noiva foi convocada para participar de uma ceia. Agora o anjo também convoca, não a noiva, mas aves, para também participarem de uma grande ceia. Mas que aves são essas? Ele não descreve que aves são, mas pelo que elas comem, temos uma ideia. São aves de rapina, são carniceiros, águias, urubus, abutres. João aqui está fazendo um contraste entre duas ceias. A primeira ceia é a ceia do cordeiro para a salvação, o primeiro jantar, o primeiro almoço, a primeira boda, é a boda do cordeiro, a ceia do cordeiro para a salvação. A segunda ceia é a ceia de Deus para a condenação. Aqui temos duas festas, dois banquetes, duas ceias. Em uma,
a igreja é convidada para ceiar. Na outra, as aves são convidadas para ceiar. Escute agora. Em uma das ceias, a igreja é convidada para comer. Em outra ceia, o mundo é convidado, não para comer, mas para ser comido, para ser devorado, tragado pelas aves de rapina. Veja, verso 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. As aves são chamadas para um grande banquete. E o que comerão? As carnes dos homens. Começando primeiro pelos poderosos, reis e comandantes, até alcançar os menores, livres e escravos. São figuras do quê? Julgamento sobre esta terra. Agora eu tenho que parar para fazer uma pausa. Ô Mateus, é bom a gente ser chamado para uma ceia, né? Para uma festa de casamento, depois a ceia. Só que aqui há duas ceias. Qual dessas duas você vai ser chamado? Você vai ser chamado para a ceia do Cordeiro, comer com ele? Ou você vai ser chamado para servir de ceia para as aves de rapina? Qual delas? Estou terminando agora. Agora João para a pausa e volta. E agora ocorre a queda de mais dois inimigos de Cristo. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e no seu cavaleiro. Presta atenção. Esse versículo mostra agora a tão esperada batalha entre o anticristo com seus reis e exércitos e Cristo com o seu exército. Essa é a famosa batalha final, a batalha de Armagedon, já descrita em Apocalipse 16. Os dispensacionalistas estão esperando Cristo voltar e lá em Israel, no Vale de Megido, que é uma planície enorme, Cristo vai vir com o povo, não sei, vai estar armado de que, espada, bazuca, e o anticristo vai atravessar o rio, e vai ter uma batalha campal lá, e a batalha de Armagedon, espada para lá, e cabeça decepada, e anjo com asa cortando, e pena, e finalmente Cristo veio, disse o anticristo. Nada mais longe da verdade. O Apocalipse é simbólico. Essa luta, essa batalha não será física, não será militar, não haverá um conflito humano, corpo a corpo, como muitos afirmam. E nem ocorrerá a batalha de Armagedon em uma planície na Palestina. São figuras simbólicas, para apenas demonstrar a vitória plena, completa e total de Cristo contra o mal. Não vai haver, pode ficar esperando lá em Megido, até, não vai acontecer nada disso. Se você notar, presta atenção, nem Cristo, nem os que com ele vêm, estão munidos de arma. A Bíblia mencionou que Cristo com alguma arma? Mencionou os que estão vindo com ele com armas? Não, Cristo só vem munido da sua palavra. Portanto, a batalha do Armagedon é apenas a declaração da sua vitória plena e final contra o mal. É o seu julgamento. Não vai haver corpo a corpo, não vai haver nada disso. Ele apenas vai soprar e vai desfazer o poder do anticristo, as suas tropas, com o fôlego da sua boca. O que está acontecendo aqui, esse texto, Batalha de Armagedon, é que chegou a hora da besta e dos seus seguidores serem vencidos.
O texto está mostrando Cristo retornando, Cristo retirando, arrebatando a sua igreja da terra, e o que restou foram a besta, o falso profeta, o anticristo e os seus seguidores. Portanto, finalmente chegou o dia da ira do Cordeiro e do julgamento final desse mundo. São as taças da ira sendo derramadas após a retirada da igreja. É isso. Isso é o Armagedon, o julgamento sobre essa terra. A descrição aqui, tanto do verso 18, que fala das aves de rapina, 19, para a gente ter uma ideia. O verso 18, olha lá, quando ele chama, 17, vinde, reuni-vos para a grande ceia, para que comais. O Ivan, ele chamou as aves, mas a refeição não estava pronta. É quando chega um pouquinho mais cedo, aí o garçom, o anfitrião, espera que a comida está quase saindo. Então ele invoca as aves no 17 e 18. No 19, ele prepara a comida. Cristo volta e aniquila a besta, o falso profeta, os seus seguidores. Então, acontece uma carnificina nessa batalha, que deixou uma multidão de cadáveres. E as aves agora do verso 17, que estavam esperando, ávidas pela carniça, são chamadas para se fartarem da destruição que Cristo ocasionou nesse mundo. As aves de rapina agora podem ir e comer os montões e montões e montões e montões que foram julgados. Quem são? A besta, o falso profeta e todos aqueles que receberam a marca da besta na mão e na testa. O que é isso? Símbolo do julgamento e destruição total dos ímpios. É isso, são símbolos que vai haver morte, guerra, julgamento, condenação no tempo da volta de Jesus. E nessa hora caem então mais dois inimigos de Cristo. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde como enxofre. Olha só, estou terminando, presta atenção. Depois da destruição da grande meretriz da Babilônia, capítulo 18, chegou a vez da besta e do falso profeta caírem. A figura que João dá, parece que era igual Lázaro, aquele assassino. Matava, ia para a chácara, ia para a fazenda, ia para a terra, matava. Mas agora, a besta e o falso profeta são como que capturados, são algemados, são presos. Agora vocês foram pegos. Chega! Vocês que assassinaram tanto, mataram tanto, enganaram tanto, corromperam tanto. Finalmente chegou o dia. Vocês foram capturados, algemados, presos. E chegou o dia do Cordeiro julgar e destruir vocês. Conforme 2 Tessalonicenses 2:8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Eles finalmente são pegos. E o que acontece com eles? Verso 20, a última parte. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Mais dois aliados do dragão foram destruídos. A besta, o anticristo, e o falso profeta, a besta que sai da terra, foram agora jogados no inferno. Poder político e militar, poder religioso, as instituições, junto com seus líderes e junto com seus liderados, foram todos condenados.
jogados no lago de fogo, que é o inferno. Foram pegos, foram derrotados. João aqui no 19 está mostrando o fim do mundo, a segunda vinda gloriosa de Jesus. Ele vem arrebatar o seu povo, enquanto vem julgar as nações. Agora o último ato da penúltima cena, o fim do mundo, verso 21. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O que ele mostra aqui? Primeiro, são condenados a besta e o falso profeta. Depois, veja só, capítulo 19 e 20, são condenados a besta e o falso profeta. O 21, agora são condenados os seus seguidores, os que têm a sua marca na mão e na testa. Sabe o que João está mostrando aqui? Esse é o prêmio para quem segue esse mundo. Esse é o prêmio para quem segue a besta, o falso profeta, a meretriz. É a condenação eterna. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que coisa aqui. Vamos ver esse versículo aqui, a última frase do capítulo 19. Todas as aves se fartaram. Por que João quis escrever isso? Presta atenção. A palavra fartaram aqui, Juliano, quer dizer, sabe o que quer dizer essa palavra? Empazinaram. João quer mostrar aqui, gente, a quantidade de gente que vai ficar, a quantidade de gente que vai ser condenada. O número daqueles que são mortos nessa batalha é tão grande, que as aves se alimentam de cadáveres, até encherem o estômago ao ponto de ficarem empazinadas. É uma linguagem, é uma imagem de absoluta abominação. Elas vão comer tanto que elas vão sentir vontade de vomitar. Elas vão ficar empazinadas de tanta carnificina, juízo, condenação. Temos que abrir um parênteses. Como é que está a tua vida hoje, jovem? Você tem certeza da sua salvação? Quem você é no escuro, nas quatro paredes? O que passa na sua mente? Quais pecados você está escondendo? Você quer fazer parte desse banquete, ou melhor, você quer ser o banquete? Há tempo para você. Esse dia não chegou, a trombeta não soou. Vinha para a ceia do Cordeiro. Como eu vou, pastor? Para participar dessa ceia, você tem que estar vestido com as vestes nupciais. Que vestes são essas? As vestes da justiça de Cristo. Como eu consigo ela? Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. O que é arrepender? Larga essa vida sua. Você não está vendo que ela vai te levar para o inferno? Desista de viver uma vida suja, imunda, oculta. Desista de ser religioso, falsário. Abandona, arrependimento é abandonar. Volta as costas. Que mais? Fé. Siga um novo caminho. Caminho de justiça, de obediência, de retidão. Eu não estou aqui decidindo a sua melhor vida agora. Provavelmente você não vai ter. Eu não estou decidindo, será que eu troco de emprego, de mulher, de marido? Não, isso vai passar daqui 10, 20 anos. Eu estou falando da sua alma, da sua eternidade, e de dois lugares que você nunca mais vai sair, ou o céu ou o inferno. Decida isso hoje. Creia hoje, não deixe para amanhã. Eu não sei se amanhã vai ter um velório aqui, e seja o seu. Fim. Já caíram os inimigos de Cristo, ou caíram aqueles que são conhecidos como aliados do dragão. Caiu a meretriz,
Caiu a besta que sai do mar. Caiu a besta que sai da terra. Já caíram todos? Não. Parece que falta cair mais um. Quem? O dragão. O chefão final ainda não caiu. Só caiu os aliados dele. E a queda do último inimigo de Cristo, o chefão, o dragão, vai ficar para a última sessão. Capítulo 20. É o que veremos na próxima pregação. A queda do dragão. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça.